Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o último episódio, né, do diário de gravidez que eu tô fazendo, falando sobre como tá sendo o meu trimestre e tudo mais. Eu já fiz falando sobre o primeiro, o segundo e esse aqui, né, o terceiro e último trimestre de gravidez. E, bom, nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô com 40 semanas e 3 dias. Então, eu tô literalmente só esperando a gata decidir vir, né? Esse trimestre, né, esse terceiro trimestre, eu tô muito ofegante, né? Eu demorei a ficar assim, na verdade, não foi o terceiro trimestre inteiro que eu fiquei assim. Então, na real, eu fui ficar mais ofegante agora mesmo na reta final, acho que depois das 37, 38 semanas. Eu fui ficar bem ofegante. Tem mulher que no sexto, sétimo mês, né, já fica bastante ofegante. Eu fui ficar agora na reta final. O sono e o cansaço voltaram com tudo, né? Lá no primeiro trimestre eu sentia muito sono, muito cansaço. E no segundo trimestre isso já melhorou um pouco, já me sentia um pouco mais disposta. Agora no terceiro trimestre a disposição foi embora de vez e voltou com tudo, o sono e o cansaço, acho que até mais do que no primeiro. O medo, a ansiedade e a insegurança, como eu falei, né, no vídeo do segundo trimestre, eu acho que acompanha a gente a gestação inteira. Só vai mudando um pouco dos significados, assim, cada trimestre é por um motivo que você tem medo, cada trimestre é por um motivo que você tem insegurança, a sua ansiedade, né? Cada um tem o seu significado. Agora na reta final mesmo eu me sinto muito ansiosa. E foi algo que eu demorei muito a ficar, eu tava muito tranquila. Mas agora, né, depois das 38 semanas, que eu já tava, né, esperando ela vir, porque depois das 38 já pode nascer, que não é mais prematuro, eu já comecei a ficar muito ansiosa, né? Junta também com a questão do medo do parto e ao mesmo tempo essa ansiedade, essa vontade de viver logo aquele parto ali, pra conhecer ela, pra ver o rostinho dela, né, me encontrar com ela. No terceiro trimestre eu tive um episódio em que eu passei mal na faculdade. A minha pressão subiu, minha pressão é baixa, sempre é baixa, hoje mesmo eu medi tava 10/5. E pra quem tem, né, essa pressão baixa, a minha pressão chegou a 14/10, né, então assim, pra mim é muito alta. E foi justo na faculdade, né, foi horrível, eu vomitei, nunca mais eu tinha enjoado, né, desde o primeiro trimestre, ali eu comecei no segundo, que já tinha passado esses enjoos. Não foi bem um enjoo, sabe, foi meio que do nada, me deu uma agonia, uma sensação estranha no corpo, e quando eu levantei pra ir no banheiro, eu já cheguei lá vomitando, inclusive na hora que eu tava vomitando eu vi tudo preto. Eu pensei que eu ia desmaiar no banheiro. Eu não fui pro hospital porque ela tava mexendo. Então eu imaginei, não deve ser algo com ela, deve ser algo com o meu corpo, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com medo de quê? Da pré-eclâmpsia, né, que muitas mulheres têm e tudo mais durante o parto. Então eu já fiquei angustiada e com medo disso, né. Aí na consulta, eu não fui no hospital por isso também, porque na mesma semana eu já tinha uma consulta do pré-natal. Então eu falei, na consulta eu já converso com ela e vejo direitinho, né, o que pode ter sido isso. E aí foi isso, ela conversou comigo, falei tudo ela que tinha sentido. E ela pediu pra eu ficar diariamente medindo, né, a minha pressão e vendo se tinha alguma alteração novamente. Porque se tivesse mais alguma, a gente ia ter que ver isso direitinho. Só que até agora, graças a Deus, eu não tive mais nenhuma alteração na minha pressão. Eu cheguei a passar mal mais uma vez aqui em casa. Cheguei a vomitar também, mas dessa vez foi um pouco menos. E na hora eu medi minha pressão e tava normal. Quando eu tive esse episódio que eu passei mal, eu acho que eu tava com umas 34 pra 35 semanas, por aí. E agora também na reta final eu tô com uns episódios de enjoo, assim, quase todos os dias eu tenho um episódio, assim, entre 12 e 1 hora, assim, da tarde, eu fico meio com enjoo, com ânsia, mas não chego a vomitar nem nada. E aí eu também sempre vejo a minha pressão e sempre tá normal e depois de um tempinho passa. E eu acredito que isso possa ser, inclusive, esse da faculdade por conta do calor, porque aqui tá muito quente, muito quente. A gente sente mais calor ainda, né? Então eu acredito que seja por isso. Inclusive, nesse dia na faculdade tava muito quente. Mas só tive esse episódio mesmo que me deixou um pouco nervosa, né? Mas aí depois eu conversei com a médica e tudo mais e tava tudo bem. Inclusive eu fiz exames, né, de sangue, ultrassom, enfim, fiz vários exames e também tava tudo bem, graças a Deus. Então foi só um susto mesmo. Inclusive nesses exames, né, eu fiz até o do cotonete, que é bem ruinzinho. Não é péssimo assim, não é que dói, mas incomoda, sabe? É bem ruinzinho de fazer. Continuando, né, com sintomas, agora na reta final, eu tô tendo bastante desconforto, pra dormir tá bem difícil. Por conta do peso da barriga, né, e tudo mais, minha barriga cresceu muito agora no terceiro trimestre, né, eu falei no segundo que ela demorou pra crescer, mas quando ela cresceu foi um pulo atrás do outro, né, até agora. Então isso fez com que, né, aumentasse essas dores. Eu comecei a ter muita dor na coluna, tô tendo dor na costela também aqui, e as minhas dores no nervo ciático que tinham passado, né, estão querendo voltar. Não tá como no segundo trimestre de
umas crises bem fortes. Agora é mais umas pontadas assim que dá e dói na hora, mas passa um pouco mais rápido. Tá querendo voltar essa dor no nervo ciático, dor na coluna, tô tendo bastante, principalmente na lombar e dor na costela. E, gente, assim, ela mexe muito ainda, muito, muito, muito mesmo. Inclusive, até a Júnior falou que tá achando que ela tá mexendo até mais do que antes, do que no segundo trimestre. Não são mais aqueles chutes fortes, até porque eu acho que não tem espaço, né, e tudo mais. Agora é mais umas esticadas, sabe, que ela dá e a gente sente. Principalmente quando é o pezinho dela, que a gente fez a ultrassom, então a gente sabe, né, a posição que ela tá, onde tá cada parte do corpo dela, mais ou menos, né, na verdade. E aí, no lugar onde tá o pezinho dela ali, ela estica bastante e fica uma bolinha, às vezes, assim, na barriga. Quando eu vejo, eu já sei que é o pezinho dela. Essas esticadas, né, às vezes até dá uma dorzinha, assim, principalmente lá embaixo, na pepeca. Dá uma dorzinha, ela parece que dá umas cabeçadas, assim, que chega a dar umas pontadas, gente, que parece que vai sair. Mas é isso, ela mexe bastante ainda. E dependendo, né, de como ela mexe, às vezes dá uma dorzinha, sabe, umas pontadinhas de leve, mas dá. E, gente, falando sobre essa questão do tamanho da barriga, né, como eu disse, minha barriga demorou a crescer. E quando cresceu, né, foi um pulo atrás do outro e não parou mais, minha barriga tá muito grande. E com isso vieram as tão temidas por mim estrias. Que eu tinha dito, né, que não tive estria na barriga e eu estava muito feliz por isso, que era um dos meus medos na gravidez, ter estria na barriga, mas aconteceu comigo também. Assim, até as 37 semanas, eu acho, 36, 37 semanas eu não tinha estria na barriga. E aí, depois disso, começou a aparecer cada dia uma nova, inclusive até hoje, cada dia eu vejo uma estria nova nessa barriga. E assim, isso foi algo que me deixou muito mal, né, me deixou com a autoestima muito baixa. Cada trimestre é uma coisa, gente, que deixa a gente com a autoestima baixa. Esse no terceiro foi também, né, essa questão das estrias na minha barriga. Foi algo que me deixou muito triste, muito, muito triste. Mas eu tô trabalhando isso na minha mente, né, tô tentando entender que faz parte do processo, que meu corpo é incrível pelo que ele tá fazendo e que isso faz parte do processo. E até porque pode ter sido culpa minha, né, como eu falei, eu não cuidei tanto, não passei óleo hidratante, essas coisas. Eu até tentei passar, mas eu tenho muita agonia de textura na pele, ainda mais nesse calor que tá. Passava e já ia tomar banho, porque eu ficava muito agoniada, não conseguia dormir. Todas as vezes que eu tentei passar, principalmente agora no final, eu não consegui dormir e fui tomar banho e tirar. Contrações de treinamento. Eu tive, no segundo trimestre eu tive, como eu falei no vídeo, mas foi algo bem sutil. Agora no terceiro trimestre eu acho que eu já tive com um pouco mais de intensidade, em que eu senti cólica. Inclusive teve um dia que eu achei que eu ia parir. Acho que era umas 4 da manhã, eu cheguei até a acordar Júnior, porque tava tendo uma cólicazinha. A barriga fica dura, dá uma cólicazinha, fica pontuda também a barriga e baixa. Eu tô tendo, gente, agora muita falta de ar, né? Como eu falei, tô muito ofegante, então tô tendo muita falta de ar. Tô tendo um pouquinho de cãibra na panturrilha, mas não é com tanta frequência, assim, às vezes é quando eu acordo e eu percebo, e aí eu já boto pra alongar, assim, e já melhora. Fome, aumentou muito a minha fome, eu tô comendo muito, toda hora eu quero beliscar alguma coisa. E também muita vontade de doce, eu tô com muita vontade de doce. E é engraçado, porque no início eu tive muita vontade de comer salgado, de coisa salgada, né? E agora no final eu já não tô tanto assim com coisa salgada, já tô mais no doce, tô com muita vontade de comer doce. Se deixar, eu como doce todos os dias. Muito xixi. Muito, 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 muito xixi mesmo. Se eu achava muito o primeiro e depois o segundo, é porque eu não sabia o que me aguardava no terceiro. Gente, juro, tem vezes que eu faço xixi e aí eu volto pro quarto e deito. E assim que eu deito, eu já quero de novo. Eu acabei de fazer e já quero de novo. Então, assim, é muito xixi. Azia e refluxo eu tô tendo com muita frequência. O refluxo eu não tinha ainda. Nem no primeiro, nem no segundo, não tive refluxo. Só azia mesmo, uma queimaçãozinha. Mas agora eu tô tendo azia junto do refluxo. E é muito ruim, principalmente de madrugada pra dormir. É a hora que mais me dá e é muito ruim. Inchaço, gente, eu não tive nada ou praticamente nada de inchaço. Já tô com 40 semanas e com 3 dias, né, como eu falei. E até agora tá tranquilo, não tive inchaço, não tive retenção de líquido, não tive nada disso. Foi tranquilo. Se eu tive, na verdade, foi bem pouco, até imperceptível, né? Minha pele, eu tô percebendo que tá querendo, né, voltar as espinhas, né? Como eu falei no primeiro trimestre, quando eu descobri, aumentou minhas espinhas. Eu sempre tive problema com espinha. E aí no primeiro aumentou, no segundo limpou minha pele. E agora no terceiro eu tô percebendo que já tá querendo voltar essas espinhas. E também a dermatite ainda tá aqui. Eu percebi que ela tá um pouquinho melhor do que tava no segundo. Também depende do dia, quando tá um dia muito quente, eu percebo que ela fica bem mais aparente. E quando tá um dia mais fresco, ela já dá uma sumidinha.
Eu tive outro episódio daquele de colostro no meu peito, né? Eu falei no segundo trimestre que eu tive um episódio lá. E agora no terceiro trimestre, agora recentemente, gente, eu tava com 38 ou 39 semanas. E aí, né, eu vi que tava saindo de novo um pouquinho de colostro do meu peito. Mas bem pouquinho mesmo, então assim, é uma gotinha de nada. A questão da minha vitamina, né, que eu sempre falo, desde o primeiro trimestre que eu tomo vitamina. E agora no terceiro, eu mudei de vitamina. Eu tive até um problema, né, com o meu plano, porque meu obstetra que me acompanhava desde o começo teve que sair do plano, então eu tive que ir pra outros médicos. Eu passei com mais 2 médicos diferentes, um desse do plano e fui um no particular aqui mesmo, porque já tinha um tempo que eu tava, né, sem fazer pré-natal, porque dezembro foi férias e aí janeiro foi quando ele saiu e a gente não ficou sabendo. Enfim, longa história. E aí foi isso, aí eu tive que passar com mais 2 médicos diferentes e essa história foi algo que me deixou bem chateada, mas enfim, não vou nem contar ela inteira aqui pra vocês. Mas no final deu tudo certo, passei com esses 2 médicos e aí um desses médicos, né, o primeiro que eu fui, que foi no particular, ele passou uma outra vitamina pra mim, que ele disse que era mais completa e tudo mais, melhor, né, pra o final da gestação. E é isso, gente. Deu tudo certo, graças a Deus. Fiz mais ultrassons, fiz exame. E foi isso, gente. Foi isso aí que eu senti no terceiro trimestre. Acho que eu não esqueci de nada. Eu falei bem misturado dessa vez, né? Não falei tanto por tópicos, mas é porque foi uma coisa meio misturada, assim. Acho que foi o trimestre que eu mais senti coisas diferentes. E que aconteceram coisas diferentes também com o meu corpo, com minha mente, comigo, enfim. E foi esse o vídeo, foi esse o meu terceiro trimestre. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, vindo aqui rapidinho só pra falar sobre essa questão de quanto eu engordei, que eu esqueci completamente de falar no vídeo. Bom, na primeira consulta que eu fui do pré-natal, né, eu me pesei e eu tava com 82 quilos por aí, se eu não me engano, 82 e alguma coisa. E agora eu me pesei, inclusive, hoje pra colocar no vídeo. E eu estou pesando 92,75. Então, né, eu engordei aí 10 quilos mais ou menos.